O meu nome é Eric e você está no Comichão Verbal. Sendo alguém que nasceu em 1980, eu posso dizer com toda a propriedade que nessas 4 décadas o mundo sofreu uma verdadeira revolução no campo das comunicações. E apesar de mais de 1/4 da população brasileira ainda não ter acesso à internet, a informação agora é em tempo real e qualquer um com um smartphone na mão é capaz de acessar. A facilidade para a troca de dados foi o que gerou uma verdadeira profusão de militâncias digitais. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre o efeito reverso da militância equivocada. A maioria de vocês acompanhou o episódio Lumena no BBB 21 e a sensação de repúdio foi quase unânime. Mas olhando mais de perto, eu me pergunto se a gente não tem um problema mais profundo aí. O caso do BBB, ao meu ver, não é um caso isolado. Há diversos exemplos nas redes sociais e em rodas de conversas. No caso do BBB, havia uma grande expectativa por conta da representatividade de ter tantos negros no elenco. Mas o que se viu foi uma disputa de egos para ver quem lacra mais. Nas redes sociais é muito comum ver pessoas militando de maneira equivocada. Essa atitude só esvazia o discurso. O racismo é um tema que vem sendo debatido com força e precisa ser debatido cada vez mais. Porém, há muitas pessoas pretas que ainda não têm a compreensão exata de como ele é estruturado, de como ele afeta as nossas vidas, ou simplesmente elas estão em negação. Essas pessoas talvez estejam tão acostumadas a viver num mundo idealizado pelo colonizador que elas não conseguem enxergar que o mundo em que elas vivem não as inclui. Do outro lado, estão pessoas que podem oferecer algum tipo de suporte nessas questões, por terem uma militância, um conhecimento ativo. Mas essas pessoas preferem usar esse conhecimento de forma soberba. E ao invés de conscientizar quem precisa, e eu estou falando de pessoas pretas, acaba excluindo e vilipendiando. Cada pessoa tem o seu tempo de autoconhecimento. E quando eu digo isso, eu não quero dizer olhar apenas para dentro. Eu quero dizer também olhar para trás. Isso é muito importante. Pretos de pele clara e pessoas que se identificam como pardos e pretos que não estão dentro do que se espera da militância também estão sujeitos ao radar da militância do close errado. Uma das questões que geram mais buzz na web é, sem dúvidas, a passabilidade e a definição de quem é ou não preto. Até os dias de hoje, as pessoas discutem se a Camila Pitanga é preta ou não. A passabilidade por conveniência existe. Pessoas brancas que se passam por pessoas pretas para obter vantagem nas ações afirmativas. Ou pessoas pretas de pele clara se passando por brancas para se adaptar a uma sociedade supremacista. A militância ela devia existir para solucionar problemas, para aproximar, para unir, não para excluir, não para separar, não para gerar mais problemas. De acordo com Kabengele Munanga, um antropólogo e professor brasileiro-congolês, é preciso unir as lutas sem abrir mão das especificidades e que as relações não devem ser sectárias na luta contra a discriminação. Munanga segue dizendo que o que acontece é que algumas pessoas não têm consciência do conceito de negro. A definição de negro no Brasil é uma definição política. Há muito tempo, o movimento negro vem construindo esse conceito. Negro compreende aqueles que o IBGE chama de preto ou pardo. Em uma entrevista onde ele foi perguntado sobre o caso da cantora Fabiana Cotza, que desistiu de interpretar a sambista Ivone Lara no teatro, depois de alguns segmentos do movimento negro dizerem que ela não seria negra o suficiente, Munanga diz:
Nos Estados Unidos, basta ter uma única gota de sangue africano para ser considerado totalmente negro. Obama, por exemplo, tem pai queniano e mãe branca, mas politicamente é considerado negro, sem ambiguidades. No Brasil, se criou essa ambiguidade, e agora os próprios negros estão se dividindo entre eles. O conceito do que é ser negro no Brasil não é o mesmo do Benin, que não é o mesmo nos Estados Unidos, que não é o mesmo na Jamaica. As diversas diásporas geram especificidades no comportamento, na cultura, nas vivências. Todo negro que tem como língua nativa a língua dos seus colonizadores já tem a sua realidade transformada. E isso não é nossa culpa. Nós não precisamos ser punidos por isso. Um negro que ainda não se identificou com a sua ancestralidade, que não tem conhecimento da história dos seus antepassados, não pode nem deve ser punido por isso. Principalmente pelos seus pares. Eu já fui acusado inúmeras vezes de ser alguém que tenta se embranquecer. Seja por ter feito balé a vida toda, seja por não saber sambar, por não usar African prints. Já vi muitas amigas sendo alvo de chacota por alisar os cabelos, por namorar homens brancos. O que é preciso ser dito é que o Brasil é terrivelmente racista. O cheiro da escravidão ainda está impregnado nas calçadas das cidades. A grade curricular das escolas que eu estudei tinha uma visão totalmente eurocentrista de ensino. Nas aulas de história, o mais perto que a gente passava do continente africano era o Egito. E isso só na antiguidade. Quem foi criança preta na década de 80 no Brasil não teve contato nenhum com a terra e a cultura dos nossos ancestrais. Tudo o que sabemos veio de livros distorcidos, de especulações mal contadas. A maior parte do tempo em que se falava de história dos negros no Brasil era para falar sobre escravidão e ponto. Não havia vontade de ser diferente. Nunca teve. Em 1964, a Unesco iniciou um projeto da organização de uma coleção de 8 livros de história geral da África, que só foi concluída em 1999. E mesmo se nós tivéssemos algum contato com a história dos nossos antepassados, nós ainda teríamos as influências muito fortes dos colonizadores. Infelizmente, no Brasil, há diversas famílias pretas que tentam fugir o máximo de qualquer resquício de negritude. E elas fazem isso porque essa foi a única coisa que elas conheceram. Essa é a maneira de viver que elas conhecem, que elas aprenderam. Ser resistência no Brasil é um ato de coragem. E isso não é para todos. Tem muita gente que precisa despertar ainda. A minha mãe é uma mulher preta de 1947 que até hoje não consegue enxergar o seu cabelo crespo como ele é. Foram tantos anos esticando o cabelo que ela já não reconhece mais o cabelo crespo dela quando ela se olha no espelho. Por ter sido uma mulher criada numa família interracial, sua tia, que foi quem lhe criou, tinha que se enquadrar nos padrões da sociedade vigente. Principalmente sendo casada com um homem branco italiano. 2 mulheres fadadas a acordar horas antes de todo o resto da casa, só para ajeitar o cabelo. Ser crespa em 1960 era sinônimo de desleixo, pobreza, de feiura. Isso não faz da minha mãe uma preta que tenta se embranquecer. Hoje em dia, ela já teve o seu redescobrir, mas ela escolheu manter o cabelo do jeito que ela sempre conheceu. É muito difícil uma mulher de 73 anos mudar agora. Criar uma divisão entre negros de pele clara, negros retintos, miscigenados e os que não atendem às expectativas da militância é continuar fomentando um discurso racista, divisor. Eu vejo muita gente fazendo uma militância digital tão contraproducente, onde o importante é se sobrepor, se destacar, tudo em relação do like, esvaziando cada vez mais o discurso, afastando cada vez mais o que foi tão difícil de despertar. Eu vejo pessoas usando termos como moda africana, cabelo africano, comida africana, como se o continente africano fosse um país, como se o continente africano fosse hegemônico.
como se os 54 países da África fossem uma coisa só. Não adianta se fantasiar com tecidos supostamente africanos, que na verdade são produzidos na China, se você não abraça o seu irmão negro que está do seu lado. Nem precisa rotular as coisas com a palavra preto ao lado para promover a inclusão, se essa inclusão não acontece de fato. A militância foi parar lá no mainstream sem passar pela geral antes. Não adianta falar de estética negra se na hora de colocar uma mulher ou um homem preto em evidência, vocês só escolhem um padrão específico de beleza para cultuar. O gosto não é uma coisa que nasce com a gente. É uma coisa adquirida e que é reforçado pela mídia, pela publicidade, às vezes até pela nossa própria família. Gente, vamos militar pela causa certa. Vamos militar para unir, para resolver, para somar. Quando você aponta um dedo, você tem que lembrar que tem 3 virados para você mesmo. Gente, mais empatia, por favor. Então, se vocês chegaram até aqui, curta, descurta, ative o sininho, compartilhe, comente. Só seja gentil, tá? Porque hoje eu não tô boa. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês algumas ocasiões onde eu fui afetado pela militância equivocada do like, do lacre. Tá? E ó, eu não tô falando isso como se eu nunca tivesse feito isso, não. Provavelmente, com certeza eu também já caí nessa bobagem. Eu já caí nesse discurso idiota, onde você prefere lacrar e arrasei, nossa, acabei com fulano, ao invés de você chegar pro seu irmão preto e falar, amigo, a coisa não tá acontecendo por aí, não é exatamente assim que você tá falando, que você imagina. Vamos repensar aqui. Tudo bem, eu não tô pedindo pra ninguém ser professor de ninguém, porque ninguém tem essa obrigação também. As pessoas têm acesso à internet, foi a primeira coisa que eu falei no vídeo. As pessoas têm acesso à internet, têm acesso a uma gama de informações. Cara, mas tem muita gente que não sabe nem por onde começar. Tem muita gente que também não tem acesso à internet ainda, né? Então, baixa a bola e vamos fazer um trabalho produtivo, né? Se você vê que a pessoa realmente não tem jeito, é um Sérgio Camargo da vida, mano, tchau, beijo, benção, valeu. Mas eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu vou tentar até quanto eu tiver energia pra isso. Porque eu prefiro tentar incansavelmente um dia a pessoa ter um despertado que largar de mão e falar, foda-se. Porque eu acho que é menos um que a gente tem, que a gente deixa de ter ao lado e deixa de ter consciente, né? A expansão de consciência é importantíssima, né, para as pessoas. Bom, esse foi o recado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, tchau!